Fala, galerinha do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu já vim fazendo, mas eu acredito que seja um assunto que é interessante para todos. E estou com um convidado especial, meu excelentíssimo marido, e a gente vai trazer um assunto muito legal para vocês. Bom, a gente decidiu falar então nossos erros e acertos que a gente teve aí ao longo da nossa jornada fitness, onde a gente já engordou, já emagreceu, já ficou um tempo sem evoluir e agora aparentemente é o momento onde a gente está tendo uma evolução muito boa e constante. Vai falar um erro e depois um acerto. Um dos principais erros que a gente veio cometendo nesses 3 anos que a gente está junto e está se acompanhando na jornada fitness é o chutar o balde longe demais. O que, que isso significa? Você começar errado e você fazer isso a gente fazia por 1 mês, 2 meses, 3 meses, era muito tempo errando. Exatamente. Alguns exemplos são algumas viagens que a gente fez e uma das dicas que eu dou desde já é, se você fizer uma viagem e você puder treinar, faça pelo menos isso. Por mais que você coma besteira, mas se você puder priorizar entre treino e cardio, ainda assim eu diria para você continuar treinando. Por que, que eu acredito que seja importante você treinar? Porque você já está chutando o balde, então você manter um hábito bom na tua vida nesse tempo que você está chutando o balde já vai te ajudar. E você treinar também vai evitar que você chute o balde tão longe, sabe? Porque aí você pensa, nossa, eu fui lá e já fiz muito esforço, então eu não vou chutar tão longe, vou começar um pouquinho a mais. Exatamente. O principal problema é que quando você fica um tempo sem treinar, sem fazer dieta, sem fazer cardio, quando você tenta voltar para sua rotina, você tem que fazer um esforço muito grande para voltar para aquilo que já era o seu normal. Então, já indo para o acerto, é exatamente isso. Um dos acertos que a gente teve, e foi muito bem nisso, é que a gente nunca parou de treinar. A gente teve períodos muito curtos onde a gente parou de treinar, coisas de no máximo 15 dias, mas por mais que a gente estava de férias, na praia, a gente estava sempre treinando. E isso faz com que o nosso corpo não regrida tanto aqueles resultados que a gente veio conquistando ao longo do tempo. Segundo erro, o primeiro foi chutar o balde longe demais, e o segundo é ser radical demais, que são extremo oposto, né? Você chuta o balde e você é radical demais. O que, que isso significa? A gente tinha mania, o hábito, até um tempo atrás, eu errei hoje na dieta, então amanhã eu vou zerar o carbo o dia todo. Gente, isso é muito errado, é a pior cilada que você vai entrar. Por quê? Você ter uma compulsão alimentar com esse hábito é daqui para lá. É muito fácil que você tenha uma compulsão alimentar por isso, porque você está numa restrição muito grande. Eu já fiz algumas vezes que eu sequei muito, fiz um cutting bem agressivo, onde não agressivo no ponto de vista só de calorias, mas por um tempo relativamente longo, onde eu fiquei bem seco, com a pele bem fina. E ele foi muito bom porque eu desenvolvi autoconhecimento daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer. Então, atualmente eu estou de novo em outro cutting, que também é um cutting prolongado, só que eu tenho muito mais autoconhecimento sobre o que eu posso e o que não posso. Dentre essas 10 semanas que eu já estou, eu tive só uma compulsão alimentar e eu tive esse aprendizado, que eu comi besteira num dia e quis zerar o carbo. Só que de noite eu acordei louco de fome e saí comendo tudo que tinha pela frente. Então eu entendi que faz muito mais sentido, talvez, se você quer diminuir esse problema, esse erro seu, seria você, em vez de zerar, por exemplo, diminuir pela metade. 2 dias vai ser difícil, mas não vai ser tão difícil quanto você zerar, porque o seu corpo entra num esgotamento muito grande quando você tira o carbo de soco assim. O carboidrato, ele serve como energia para o teu corpo, então, se você não tem ele dentro de si, você não vai ter energia para fazer outras coisas. Você não consegue nem raciocinar direito. E quando você não tá pensando direito, você vai optar pela coisa mais fácil que tem próxima a você, sabe? Por exemplo, é igual você ir no mercado com fome. Você ir no mercado com fome não dá, porque você vai escolher a comida mais fácil que tem, normalmente é mais ultraprocessada, mais calórica. Então, você se blindar dessas coisas, você, como ele falou, não restringir o dia inteiro. Restringe 50% hoje, 50% amanhã, e aí depois você volta à tua vida normal. Ainda nesse ponto, uma coisa que eu percebi é, quando eu estava com carbo muito baixo, que eu vim agora adaptando, eu estava comendo, por exemplo, 50 gramas de batata doce, batata inglesa, jabuticá. Basicamente ali tem calorias muito próximas. Eu percebi que no final de semana eu ia lá e comia muito no final de semana, algo que não fazia bem. Então fazia muito mais sentido eu comer talvez 150 gramas todos os dias e não chutar o balde no final de semana, porque daí eu pensava, final de semana eu tenho que fazer meu carb up. Só que nesse carb up eu provavelmente colocava 2.000, 3.000 calorias a mais. E para vocês terem uma noção do impacto que isso causa, para você perder ali em média 1 quilo, você precisa perder mais ou menos ali entre 7.200 calorias, se eu não estou enganado, mas é bem próximo a isso, é 7.500. Então, imagine em 2 dias você comer 2.000, 3.000 a mais fora do que você estava planejado. Então faz mais sentido você ter uma distribuição menos agressiva
Inclusive, no final de semana, você comer um pouco a mais, que é o que eu estou fazendo agora. Todos os dias eu como um pouco a mais, porque o meu planejamento é não errar no final de semana, não chutar o balde onde eu não vou conseguir buscar e vai acabar atrapalhando, atrasando muito mais o processo. E vale lembrar que o Carb Up, ele não é calorias a mais, ele é carboidrato a mais, né? Por exemplo, você vai comer gordura a mais ou proteína a mais, não é Carb Up. Exatamente, porque a ideia do Carb Up é ele potencializar o ciclo de Krebs, que é importante ali quando você está queimando gordura, a gente fala que a termogênese acontece numa fogueira de carboidratos. Porque para completar o ciclo, você precisa de um pouco de carboidratos ali para que você consiga oxidar essa gordura. Agora a gente está indo para o último acerto que a gente fez na nossa dieta, e isso a gente não faz só na dieta, a gente faz para todas as áreas da nossa vida, que é você buscar conhecimento de fora. A gente tem acompanhamento nutricional, nós temos uma pessoa que monta o nosso treino, nossa dieta, mas também nem sempre foi assim. E mesmo agora que a gente tem, ainda assim a gente busca conhecimento de fora. Porque às vezes aquela pessoa, por muitas das vezes, na verdade, aquela pessoa, ela não tá com você 24 horas por dia. Então ela não sabe como o teu corpo responde, tá teu treino. Então, assim, você buscar conhecimento de fora vai servir para você ajudar essa pessoa também e se ajudar. Exatamente. E uma das coisas que eu acho mais importante é porque muitas vezes você vai precisar adaptar a sua dieta. Então, vou te dar 2 exemplos. Vamos dizer que você está em Booking e por alguma razão você não conseguiu comer o dia inteiro. É importante que você saiba que no Booking, por mais que seja importante você bater todos os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gordura, o mais importante é a caloria. Então, imagine que eu, por alguma razão, algum imprevisto, eu passei o dia inteiro sem comer. Cara, se eu realmente estou levando a sério, eu vou comer uma pizza nesse dia inteiro, não tem problema. Claro que a pizza foi um exemplo, depende da altura da pessoa, difícil, né? do tamanho da pessoa, mas, por exemplo, poderia ser 2 hambúrguer. O mesmo vale para quando você está em cutting, porque às vezes a gente quer fazer uma substituição de um alimento, e eu vinha fazendo muito isso quando eu não estava em preparação, eu estava só secando para o dia a dia para eu poder voltar a crescer, mas agora eu estou um pouco mais cuidadoso quanto a isso. Mas antes, por exemplo, se eu tinha vontade de comer um bolo, o que eu fazia? Eu adaptava as calorias, eu tirava, por exemplo, em vez de comer 150 gramas de arroz, eu vou falar, vou comer 50 gramas agora, 50 depois, e daí eu comi o pedaço do bolo que eu queria. Então, dessa forma, você consegue ter uma flexibilidade maior e consegue manter uma aderência muito maior na sua dieta. Claro que isso depende também da sua maturidade em saber que você não pode ter tudo. E você conseguir abrir mão de algumas coisas, porque você não vai comer a mesma quantidade de arroz e depois comer o bolo e fazer tudo isso, porque você vai acabar destruindo seus resultados ou tendo resultados abaixo do esperado. Quando você tem esse conhecimento nutricional também, você para de radicalizar alguns alimentos, sabe? E você consegue fazer algumas trocas mais inteligentes, como ele falou. Por exemplo, quando eu comecei na minha jornada fitness, eu lembrava que as pessoas falavam muito mal da Coca, a Coca Zero. Para a saúde, ela não é tão interessante, mas também ela não vai fazer mal, porque você não vai tomar em uma quantidade absurda. Os estudos que tem, eles foram feitos em ratos. Você não é rato, então não vai fazer mal para você. E é um bom alimento para você incluir, mata a vontade de comer um doce. Às vezes você tá com a barriga vazia, ela enche a barriga, ou gelatina zero. Ou às vezes, assim, você tem 100 gramas de arroz para comer, por exemplo, que é muito pouco, é pouquíssimo. Você pode substituir por 200 gramas de batata doce, batata inglesa, kabuchá. Então, mas essas coisas você só vai aprender quando você tem esse conhecimento nutricional. Bom, e para vocês que ficaram até o final, agora a gente vai entregar o ouro para vocês, que é basicamente o que a gente faz para comer aquilo que a gente tem vontade, não ficar louco e também não passar vontade, porque a gente é gente igual a qualquer um e a gente gosta de comer, gosta de ir no cinema, comer besteira, gosta de comer pizza, hambúrguer, Exatamente. tomar sorvete. A gente não deixa de fazer nada do que gosta por conta da dieta. A gente sempre fala que a vida, você não vai deixar de fazer dieta amanhã, semana que vem, então você vai ter que se adaptar com ela. Se você ficar muito radical com a tua dieta, ela não vai durar muito tempo. Então a gente aprendeu, nesses anos de jornada, a gente aprendeu muitos nuances, muitas coisas para se adaptar com isso. Uma coisa que a gente fazia, eu acho que talvez vocês já fizeram aí, se vocês têm um relacionamento, se vocês já tiveram, é que no começo do relacionamento a gente come igual louco, fica gordo, no nosso caso a gente ficou mais forte, a gente não chegou a ficar gordo, porque a gente treinava, mas aí a gente comia muita besteira, e uma delas era, a gente saía para comer em restaurantes e a gente pedia 2 sobremesas. Só que depois de um tempo a gente começou a perceber que a gente ficava muito cheio e muito estufado, então a gente falou, cara, por que a gente não come só uma sobremesa? E a gente assumiu isso como regra, a gente faz até hoje, já faz bastante tempo que a gente faz isso. E para você ter uma noção de quão louco é isso, a gente divide até a casquinha. Qualquer coisa doce que a gente for pegar, ou salgado diferente,
é uma só pros dois. E a gente tá super habituado a fazer isso, né? Tipo, é o suficiente pra gente matar a vontade, não extrapolam as calorias e a gente continua com a nossa vida social normal. Exatamente. E eu falo disso porque talvez você seja um cara que gosta, uma mulher que gosta muito de sorvete. Eu não tô falando que você necessariamente não pode comer a casquinha inteira. É que no nosso caso, às vezes a gente tem vontade de comer um pouco, Sim. não necessariamente o sorvete inteiro. Então a gente não tem o costume de pegar um cascão. Não, a gente pega a casquinha, porque a gente, é exato, porque a gente quer matar só um pouco. Às vezes a gente pega um chocolate, aqueles bombom da Cacau Show, e ainda assim a gente divide, porque a gente só quer matar um pouco da vontade, não necessariamente comer tudo aquilo. Sim. Isso acontece muito nos mercados. Às vezes a gente quer comer alguma coisa, só que a gente fala, nossa, mas como que a gente vai comprar um negócio desse tamanho se a gente quer só um pouco? E aí muitas vezes a gente acaba nem comprando. A gente acaba não comprando. Uma coisa muito legal que a gente faz também é que todo domingo nós treinamos quadríceps juntos. E todo mundo sabe que o treino de quadríceps é um dos mais pesados, ou deveria ser, né? Se não é, você tá treinando fraco. Mas a gente sempre treina junto. E a gente pega essa energia que a gente come a mais no final de semana e coloca todo no nosso treino. Então a gente treina muito pesado. Até esse dia a gente tava conversando e eu falei, nossa, eu tô em cutting, ele tá em cutting também, mas a gente continua evoluindo músculo, mas também porque a gente pega essa energia da comida e usa no lugar certo, sabe? Então, tipo assim, se você comer besteira, beleza, não fica se culpando tanto, mas pega essa energia e põe no lugar certo. Vai fazer um treino pesado de quadríceps, costas, que usa bastante energia também. E se vocês querem saber mais sobre como a gente divide o treino, como a gente chegou numa estratégia legal que a gente consegue progredir muito mais, coloca aí nos comentários que a gente pode trazer nos próximos vídeos e compartilhar com vocês aí como que a gente vem treinando e evoluindo mesmo comendo pouco. Eu vou deixar o arroba do nosso Instagram aqui na descrição, aí vocês podem dar uma olhadinha lá que a gente tá todo dia em tempo real postando nosso treino, nossa dieta, tudo que vocês precisarem. Uma coisa que eu aprendi com a Júlia que faz muito sentido, eu achei muito louco, para mim foi um estalo quando ela falou, é que não comece o dia errando, porque se você começa o dia errando, a chance de você continuar chutando o balde é muito grande, de você pisar o pé na jaca, porque quando a gente come algo muito dopaminérgico, que te dá muita essa sensação de prazer, é muito difícil depois você voltar pro arroz, sabe? Imagina que você comer um bolo da sua dia assim que acordou. No almoço você não vai querer comer aquele arroz quase sem sal e um frango. Então, essa pequena dica fez muita diferença para mim. Então, se eu puder escolher, eu vou escolher comer depois das 6, por exemplo. Mas não que, pelo amor de Deus, não é isso. Não é que carboidrato de noite engorda, de manhã engorda, isso aí não existe. É só uma preferência para diminuir os danos daquilo que a gente também é humano e a gente gosta de comer igual louco às vezes. E quando você dá uma carga dopaminérgica muito grande pro teu cérebro, logo no começo da manhã, ele vai buscar por mais disso o dia todo. Agora, imagina se você dá essa descarga no teu cérebro sexta-feira, 8 horas da manhã. Você já tá num pezinho ali pra errar porque é final de semana. Aí você vai 8 horas da manhã, aí no meio-dia você vai almoçar com a galera, você já pega um hambúrguer e uma batata frita porque você já errou de manhã. Cara, você vai parar só segunda-feira. Eu tenho certeza disso. E tem outro problema também, que a gente nem falou aqui. Porque apesar de a gente gostar muito de treinar, a gente gosta muito de se desenvolver como pessoa. Então, se você fez isso de manhã, a chance de você desperdiçar seu tempo assistindo Reels, assistindo besteira, tudo isso aumenta, sabe? Porque a verdade é que a comida é o seu combustível. Só que eu não gosto dessas pessoas do desenvolvimento pessoal, que elas são muito perfeitas, porque eu não acredito nisso. Eu acredito no hedonismo e eudaimonismo. Hedonismo é todo mundo aqui gosta de comer um sorvete, tomar uma cerveja de vez em quando, a gente gosta de tomar um vinho, às vezes. Cara, não tem problema você ter momentos hedônicos. Só que você também precisa ter momentos eudaimônicos, que são aqueles momentos onde você tem esforço, aqueles momentos que levam você para o crescimento, que faz você ser mais inteligente, os momentos que você está estudando, você está treinando, você está servindo outras pessoas, você está ensinando, compartilhando, está doando, está se desenvolvendo espiritualmente, vai para a igreja, tudo isso é muito importante. E muitas das vezes as pessoas vivem tristes justamente porque elas só têm momentos hedônicos e teu cérebro fica viciado nisso aí, é igual droga. Às vezes é até pior que droga, porque as pessoas não sabem por que isso está acontecendo. Né? Exato. Essa última dica é muito legal e eu aprendi isso também com o João Vitor esses dias atrás, que a gente vive aprendendo coisa um com o outro que dá um estalo na cabeça, assim, você fala, meu Deus, como que a gente nunca pensou nisso antes? Que é você adaptar a tua dieta no dia que você quer comer besteira. Por quê? A gente tem uma refeição livre já planejada para sexta-feira. Assim, a refeição livre, já fala, né? Uma refeição livre. Quando você come o prato salgado e o doce, já são 2 refeições livres.
Aí pensa, você vai comer tudo que você tinha para comer durante o dia e mais essas 2 refeições livres. Você já tá errado, entende? Então, assim, você tem que adaptar tudo que vai acontecer no teu dia para essa refeição livre. Também não é que é livre. Você pode escolher o que você vai comer, mas numa quantidade que vai caber dentro daquelas calorias que está estipulado para o teu plano. No caso da Júlia, por exemplo, o nosso treinador fala que você pode comer em média 500 calorias 500 ali calorias. fora, né? É 2 pedaços de pizza. No meu caso é um pouco diferente, porque eu sou maior, sou mais pesado, vai variar nesse sentido. Mas mesmo assim, o que ela falou se encaixa para mim também. Porque independente se eu estou secando ou estou crescendo, isso vai impactar. Se eu estou crescendo e eu continuo comendo a mesma quantidade durante o dia e eu vou lá e faço refeição livre muito grande, isso significa que eu vou acabar meu bulking antes, ou seja, meu ganho de peso, eu vou ganhar mais gordura do que deveria. E no cutting, o que vai acontecer é que ou meu cut vai ser prolongado, ou se eu estiver ali prestes a competir, eu não vou chegar seco. Então, não adianta a gente se enganar. A gente tinha isso, que a gente entendeu recentemente, que a gente fazia, e mesmo assim, cara, você consegue ter muito bons resultados fazendo dessa forma. A gente não está aqui falando que você não vai ter resultado, porque é muito melhor, eu sempre falo isso, é melhor você fazer o segundo melhor método do mundo, só que sempre do que você fazer o primeiro melhor método do mundo por 2 semanas. Isso daí não vai mudar em nada a sua vida. E muitas vezes vai te frustrar muito mais. Então a gente gosta de adaptar o que funciona pra gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. A gente vai continuar trazendo conteúdos assim, fitness, desenvolvimento pessoal, mais em casal também, porque eu sei que vocês gostam muito disso. E se vocês tiverem qualquer sugestão de vídeo, feedbacks para nós, qualquer coisa, pode deixar nos comentários, já deixa o like aqui no vídeo e aproveita para se inscrever no canal. Até!